Exclusivo, Romarinho está de saída do Al Ittihad. Será que ele pode pintar no futebol brasileiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também sobre a CBF afastando 3 árbitros. Fala ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, tem notícia do Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like e se inscreverem no canal. Se puderem ativar todas as notificações, melhor ainda. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é importante para o torcedor do Flamengo. André Franco, meio-campista que pertence ao Porto, não está mais sendo utilizado pelo técnico Sérgio Conceição. Ele e outros 3 atletas foram afastados, a justificativa de que eles não estão no mesmo nível do restante do elenco. O Fla chegou a fazer proposta de 4 milhões de euros na última janela. Imagina-se que agora o André Franco, desvalorizado, vai chegar ao rubro-negro de uma maneira muito mais fácil e barata. Flamengo que não terá Arrascaeta e Luiz Araújo contra o São Paulo na noite dessa quarta no Maracanã. Jogadores apresentam fadiga muscular e para evitar contusões serão poupados. Alan no meio-campo e Bruno Henrique no ataque serão as novidades. Já Matheus Gonçalves, também do Flamengo, pediu para jogar pelo time sub-20 do Fla contra o Palmeiras. Ele não vem sendo aproveitado pelo Tite, só atuou 34 minutos na atual temporada para não perder ritmo. Quer jogar pelo sub-20, atitude bem legal de um atleta que parece com os dias contados no Flamengo. Quero falar agora sobre o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, realizado na tarde dessa quarta-feira na sede da CBF. Vou falar sobre os duelos e a minha projeção de classificação. Quero que você use o espaço para comentário e diga o seu percentual, combinado? Grêmio e Operário do Paraná, vou de Grêmio 80%, 20% de chance para o Operário passar. Bahia e Criciúma, confronto mais equilibrado, 60% a 40% para o Bahia. Fluminense e Sampaio Correia, para mim 85% de chance do Flu passar, 15% para o Sampaio. Red Bull, Bragantino e Souza, 80% a 20% Red Bull. Cuiabá e Goiás, muito equilíbrio, 60 a 40 em prol do Cuiabá. Botafogo e Vitória, 65 a 35, Fortaleza e Vasco. Para mim, 49% de chance do Fortaleza, 51% de chance do Vasco. Quero falar também sobre Flamengo e Amazonas. Para mim, o maior desequilíbrio, 98% de chance do Fla, 2% de chance do Amazonas. Para não perder nenhum dos jogos, São Paulo e Águia de Marabá, 85% para o Tricolor, 15% para o Águia. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, 90 a 10%. Atlético Paranaense e Ipiranga 90% a 10 de novo, Inter e Juventude 70 a 30. Será que o Inter consegue se redimir da eliminação no Campeonato Gaúcho? CRB e Ceará 65 a 35, Corinthians e América 90% a 10, Atlético Goianiense e Brusque 60 a 40, Atlético Mineiro e Sport 70 a 30. Antes de me cornetar, use o espaço para comentar e dê os seus percentuais. Depois a gente confere quem acertou mais. Combinado? Bora falar agora sobre os jogos da Champions na tarde dessa terça-feira. PSG e Borussia Dortmund estão nas semifinais. PSG despachou o Barcelona, mesmo depois de estar perdendo por 1 a 0. Só para lembrar, jogo na França, 3 a 2 para o Barça. Rafinha abriu o placar a favor do time espanhol nessa tarde, jogo na Espanha, ou seja, o placar agregado apontava 4 a 2. Até que o Ronald Araújo foi expulso aos 29 do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, Dembélé empatou e na etapa final, Vitinha e Mbappé 2 vezes garantiram a vitória por 4 a 1 e a classificação do PSG para a semifinal da Champions. No outro jogo, na Alemanha, o Borussia Dortmund também reverteu a derrota na partida de ida. Ele havia tomado 2 a 1 do Atlético de Madrid na Espanha. Nessa terça-feira fez 4 a 2 com gols de Brandt, Mertens, o Füllkrug, até o Füllkrug fez gol, hein? Além do Sabitzer, marcaram a favor do Atlético de Madrid, o Correa e o Hummels contra o Dortmund e o PSG se enfrentam numa semifinal. Os outros semifinalistas serão conhecidos nessa quarta-feira. Quero falar agora sobre a CBF, que anunciou o afastamento de 3 árbitros que mandaram muito mal durante o fim de semana. Não apitam nos próximos jogos. O Flávio Rodrigues de Souza, que esteve à frente de Vasco e Grêmio, 2 pênaltis claríssimos não marcados por ele e por seus auxiliares. André Luiz Schettino, que esteve à frente de Atlético Goianiense e Flamengo, muitas reclamações em relação a essa arbitragem, com direito ao pênalti polêmico marcado para o Flamengo no final do jogo, expulsões, enfim. E outro que está suspenso, Yuri Elino, que apitou Corinthians e Atlético Mineiro. O principal motivo para a punição do Yuri, a não expulsão do Fagner, que entrou de forma muito violenta no Zaratio. Só mais uma informação importante.
de bastidores e futebol, a torcida do Flamengo já sabe que terá apenas 1.700 ingressos para o confronto contra o Palmeiras marcado para o Allianz. O duelo vai ter preços para torcedores do Flamengo de R$ 140 a inteira, R$ 70 a meia. Conseguiu chegar a uma conclusão sobre o que fará com o Rafael Cabral, goleiro que tinha proposta do Santos. Negociação não avançou nessa segunda-feira. Rafael Cabral está treinando separado, fazendo atividades na academia, e não se sabe ao certo se ele continua ou não na Raposa. E é nesse cenário que o Cruzeiro está no mercado, pelo menos de acordo com a apuração dos setoristas do clube. O Richard, de 33 anos de idade, goleiro do Ceará, e o Matheus Cunha, 22 anos de idade, goleiro do Flamengo, são novos alvos do Cruzeiro. A curiosidade é que tanto o Richard quanto o Matheus Cunha foram revelados no São Paulo muito tempo atrás. O Matheus é o reserva imediato do Rossi e é há bastante tempo observado pelo Cruzeiro, enquanto o Richard surgiu mais recentemente, goleiro que foi decisivo na conquista do Campeonato Cearense contra o Fortaleza na decisão por pênaltis. Importante contar que nem o Ceará nem o Flamengo confirmam negociações com o Cruzeiro, ao que parece. Por enquanto não passam de sondagens. Só para arrematar, ninguém sabe ao certo o futuro do Rafael Cabral. Não sabe se ele fica, se ele vai pedir para ser negociado. Com detalhe, a janela de inscrições se encerra nessa sexta-feira. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Quero te contar sobre o futuro de Romarinho, atacante de 33 anos de idade, com passagem pelo Corinthians e que vive as últimas semanas do seu contrato com o Al Ittihad. O vínculo se encerra em 30 de junho, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Nas últimas semanas, o Romarinho foi procurado por clubes brasileiros, no plural, mais de um clube. E já há uma tendência em relação ao futuro dele. Romarinho não deve continuar no Al Ittihad, tudo indica que ele deixará o clube onde joga desde 2018 e é super ídolo. Tudo porque o Romarinho está incomodado com a política de pagamento de salários lá no Al Ittihad. Ele ganha 2,5 milhões de reais por mês. Só que alguns dos reforços recém-contratados e que rendem menos do que ele ganham muito mais. O Benzema, por exemplo, 90 milhões de reais mensais. O Kanté ganha 45 milhões de reais por mês e o Fabinho, que é volante, ganha 11 milhões de reais mensais. Romarinho exigiu uma bela compensação financeira, não foi aceito e ele está de saída do Al Ittihad. Nicola, então significa que ele está voltando ao Brasil? Consultei uma pessoa próxima ao Romarinho antes de gravar esse vídeo e ouvi o seguinte, abre aspas, a tendência é que o Romarinho continue na Arábia, não no Ittihad, fecha aspas. Então, posso contar para vocês que ele já tem propostas de rivais, de concorrentes do Al Ittihad. Isso é natural diante do moral que ele tem por lá. Vai ganhar bastante dinheiro para seguir na Arábia Saudita e não no futebol brasileiro. Uma pena, gostaria muito de ver o Romarinho no Brasil. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Abraço, tchau. Hoje vamos trazer as últimas notícias sobre o confronto entre Flamengo e São Paulo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o atacante Everton Cebolinha passou por um momento complicado e teve que deixar o campo mais cedo. Vamos conferir o que aconteceu. Logo aos 2 minutos de jogo, Everton Cebolinha sofreu um pisão no tornozelo direito, o que o deixou visivelmente abalado. Apesar de tentar continuar em campo, a dor se mostrou insuportável e, aos 12 minutos, o camisa 11 pediu para ser substituído. Com a saída de Cebolinha, o técnico fez uma mudança tática. Bruno Henrique, que iniciou a partida na ponta direita, trocou de lado para ocupar o espaço deixado pelo atacante lesionado. Luiz Araújo entrou em seu lugar para reforçar o time. Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que Everton Cebolinha sofre com lesões no tornozelo direito. Ele já havia sido substituído na partida anterior contra o Atlético Goianiense devido a uma pancada na mesma região. Infelizmente, a dor persistiu e ele precisou ser retirado de campo novamente. Com Everton Cebolinha fora de campo, o Flamengo precisará se ajustar taticamente para enfrentar o São Paulo. Agora, resta torcer pela recuperação rápida do jogador e pela performance positiva do time rubro-negro ao longo da partida. Vamos acompanhar de perto os desdobramentos desse confronto e continuar apoiando o Mengão em busca de mais uma vitória.